hoje só se fala em agilidade, né? Eu até brinco que há 10 anos só se falava em inovação e não podia ser inovação incremental, tinha que ser inovação disruptiva. E hoje, depois que passamos para a transformação digital, muitas empresas estão, né, nesse desafio, mas toda empresa que passou pelo desafio da inovação há 10 anos, chegou no momento que ela se deparou com o desafio de transformar o negócio pela tecnologia, inovando nos seus canais, pegando os seus processos, automatizando processos, que a gente chama de transformação digital. Mas a transformação digital apontou para uma transformação ainda mais desafiadora, que é a transformação da cultura, a transformação do modelo de gestão. Então, a transformação ágil nada mais é do que preparar a empresa, aí tanto os funcionários quanto os demais stakeholders, os fornecedores, toda a cadeia, né, os participantes da cadeia de valor, para entregar valor para o cliente de forma contínua. Olha que interessante, falava-se muito em ruptura, claro que as novas tecnologias trazem essa possibilidade da inovação por ruptura, mas quando a gente está falando em mudança de modelo de gestão, em modelo mental, em transformação cultural, não dá para ser ruptura, porque a gente está falando de pessoas e nós, pessoas, somos analógicas. A gente não muda de uma hora para outra. Então, a mentalidade ágil ou o modelo de gestão ágil, ele vem como um modelo alternativo aquele modelo que é praticado na maioria das empresas, que é do comando e controle, que já vem sendo amenizado, né? Mas agora com mais ferramentas, mais frameworks. E então o RH, ou as áreas de desenvolvimento humano organizacional, o DHO, eles finalmente têm uma alternativa estruturada. A gente não consegue pensar fora de uma caixa. Se a gente sai de uma caixa, tem que entrar em outra. A crítica ao modelo de gestão, comando e controle, muito hierarquizado, ele já existe há muito tempo. Só que agora, algumas empresas têm conseguido estruturar essa mudança, esse modelo alternativo, criar um modelo alternativo e tem dado certo, tem inspirado outras empresas a irem nesse mesmo caminho. Normalmente, quando a gente está falando de alguma transformação, a gente olha para fora, olha muito para as empresas americanas, a gente tem grandes nomes, né, que realmente são referências para nós, mas aqui mesmo no Brasil, nós temos empresas que são referência para o mundo em modelo de gestão. Temos referência no varejo, no sistema financeiro, em bancos, né, empresas que estão se tornaram cases para outras empresas fora do Brasil. O que elas têm feito de comum? Dado mais autonomia para os seus colaboradores. Toda essa questão da agilidade, ela tem muito a ver com a compreensão de que uma empresa, um negócio, é um sistema complexo. É interessante, né, voltar um pouquinho para a teoria, mas é porque a gente está tão imerso numa forma de fazer as coisas que a gente não percebe, parece natural. Mas não é natural, por exemplo, você deixar a emoção de fora do ambiente de trabalho. Isso não é natural, porque nós humanos somos, aliás, muito mais emocionais que racionais. Então, nesse modelo ágil, a gente tem uma maior flexibilização das relações, finalmente, a gente sabe que silo é um problema, né? O marketing não conversa muito com o RH não conversa muito com a TI, cada uma faz a sua parte do trabalho, é como se fosse uma batata quente, a gente sabe que é assim que funciona, sabe há muito tempo. Só que agora algumas empresas estão ousando flexibilizar essas relações a ponto de algumas extinguem as áreas, né, os departamentos, e passam a criar grupos multidisciplinares. A ideia é, ao invés de trabalhar por projeto, pensar que a empresa tem vários produtos. Por exemplo, vamos supor, tem um cliente que ele tem é na área de telecomunicações. Então tem um grupo lá na empresa, então não é um departamento, é esse grupo multidisciplinar chamado de squad, que tem então uma pessoa de marketing, tem uma pessoa de TI, tem uma pessoa de design. Todo mundo que é necessário estar junto para resolver um problema de uma loja física
ou no outro squad, um problema de uma loja digital ou da conta digital, aquele grupinho ele é completo, é como se fossem várias empresinhas dentro da empresa mãe. Isso resolve, de certa forma, ou pelo menos é uma alternativa ao modelo de silos, marketing, RH, TI, design, engenharia, porque ao invés de ter isso compartimentado, eu tenho uma amostra de cada competência reunida no mesmo grupo e o único objetivo desse grupo é gerar valor continuamente para o cliente, ou seja, resolver os problemas do cliente. Estes desafios trazidos, né, pela transformação digital, que exige que a empresa tenha agilidade, então a tecnologia resolve o problema de criar mais canais, de oferecer canais novos para os clientes, né? O problema da eficiência do ponto de vista tecnológico. Agora, a eficiência do ponto de vista humano, das interações humanas, ela vai ser resolvida não necessariamente com tecnologia, mas com mudança de comportamento e também com um novo design organizacional. Design organizacional não é um termo que a gente está muito familiarizado, né? Todos esses desafios trazidos pela transformação digital, essa pressão por uma mudança cultural, uma forma mais rápida, mais eficiente das pessoas interagirem, acaba trazendo desafios para o nosso querido RH. Né? Há quanto tempo a gente ouve que o RH tem que ser mais estratégico, tem que conhecer mais do negócio? Olha que interessante, paralelo a esse movimento do RH, né? A TI, o design e o RH, historicamente, ficavam no fim do processo. Tanto o design, pelo design thinking, conseguiu ocupar um lugar mais estratégico na organização, né? Muitas vezes os designers participam até do planejamento estratégico, quando não é um designer facilitando o planejamento estratégico. A TI nem se fala, né? Cada vez mais os CIOs, os CTOs ou CDOs, né, estão ali lado a lado com o CEO, ajudando na gestão do negócio. E aí, como fica o RH? Se a gente fala que cada vez mais o valor de uma empresa, a real vantagem competitiva dela vai ser a sua inteligência, tanto somando inteligência artificial como a experiência orgânica, que é a experiência do ser humano, é natural que o RH também ascenda estrategicamente. Mas esse RH precisa olhar para a empresa com um olhar novo. Ele precisa ser capaz de olhar para aquela estrutura e falar: essa estrutura não dá conta de entregar valor com agilidade. Um termo que algumas empresas têm usado, às vezes dentro do RH, às vezes como uma área paralela ao RH, é DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional. Independente do termo, né, pode ter outros, o que é interessante é o foco de que o objetivo dessa área, essa competência, é desenvolver a organização, né, o negócio, mas com foco no indivíduo. O desafio que a agilidade traz é, num modelo de rede, como é o modelo que a gente está hoje no mundo, possibilitado pelas tecnologias, o grupo é tão importante quanto o indivíduo. Eu faço uma provocação agora para o RH. Tudo nas empresas é para promover o indivíduo. Eu não conheço, claro que pode existir, ainda mais agora com toda a ruptura, nenhuma empresa em que uma pessoa foi promovida ou ela ganhou um bônus ou ela foi preferida para uma vaga porque era a pessoa que colocava os outros em interação. No sistema em rede, os nós da rede, que são no caso o indivíduo, são importantes, mas o mais importante que os nós é o que eles trocam. Como que a gente cria empresas que são menos frágeis, ou um termo que é novo também, antifrágeis. O que é uma empresa antifrágil? O que é um sistema antifrágil? O sistema antifrágil é um sistema que, ao ser provocado, receber impactos, choques, ele até sofre, mas ele consegue reagir e voltar mais forte. Interessante, não é? Não são termos que a gente usava 10, 20 anos atrás. Então, o DHO não é só uma palavra bonita. O DHO não é uma novidade. O que é novidade é como que os profissionais de RH podem cooperar para as empresas, fazendo um desenvolvimento humano organizacional
com esse modelo de gestão da complexidade. Como é que eu posso premiar, incentivar comportamentos que são comportamentos que fortalecem a rede? Por que antes isso não era importante? Porque a gente nem era uma rede, a gente era uma hierarquia. Aliás, a maioria das empresas são uma hierarquia. E o incentivo para o indivíduo que começa lá como estagiário ou trainee, a pirâmide só vai fazendo assim, né? No modelo hierárquico. Então, o máximo seria chegar ao C-level, chegar a CEO. Isso é para quantos? Para um. No modelo de rede, olha como é bom para o RH. Você tem outras formas de atrair e reter o seu colaborador, o seu cliente. Tem outras formas dele se realizar que não é pela corrida, pelo primeiro lugar, porque, na verdade, a força não está lá na liderança, no topo, né? Está distribuída. Então, assim, são desafios e são inspirações, né? Eu acho extremamente excitante a gente estar nesse momento da humanidade em que essas coisas que a gente já sabe que são perniciosas para o engajamento do funcionário, para entregar valor para o cliente, para o meio ambiente, a gente sabe disso há muito tempo, mas agora a gente está vendo algumas ferramentas, algumas metodologias, alguns processos que estão dando certo. Então, eu acho inspirador.